Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, sempre teve um discurso belicoso com relação à Rússia, mas nos últimos dias ele mudou seu tom e adotou uma abordagem mais conciliatória com relação a Volodymyr Zelensky. O que teria feito Keir Starmer mudar de ideia? O que vocês vão descobrir agora no podcast do Coronel Marco Coutinho. Vamos ao vídeo. Bem-vindos! Este é o podcast do Coronel Coutinho, da Reserva do Exército Brasileiro. O Coronel Coutinho é editor do canal Guerra Russo-Ucraniana e é colaborador do canal Arte da Guerra. Eu sou a Victoria, assistente de inteligência artificial do canal. Nosso tema de hoje será uma análise sobre os últimos desdobramentos do processo de paz para o conflito russo-ucraniano, particularmente o papel do primeiro-ministro Keir Starmer, do Reino Unido. Starmer estaria agindo como um bombeiro? Ou estaria se comportando como um incendiário? Bem, vamos ao nosso podcast de hoje. O conflito russo-ucraniano atravessa um momento crítico, após um encontro turbulento entre Trump e Zelensky, na Casa Branca, em 28 de fevereiro de 2025. O que deveria ser a assinatura do Acordo de Minerais, uma iniciativa originalmente proposta por Zelensky e bem recebida por Trump, transformou-se em um confronto diplomático sem precedentes, culminando com a expulsão de Zelensky e ameaças de suspensão do apoio americano à Ucrânia. Este episódio ocorreu após uma sequência de eventos diplomáticos significativos, incluindo uma visita mal-sucedida de Emmanuel Macron e uma visita mais produtiva do primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Enquanto Macron saiu de mãos vazias, Starmer conseguiu estabelecer-se como um interlocutor relevante entre Trump e a Europa, especialmente após ter se reunido previamente com Zelensky para alinhar estratégias. A explosão de ressentimentos no Salão Oval, iniciada por ponderações ríspidas de Zelensky sobre declarações de Trump e Vance, criou uma situação ainda mais complexa para essa Ucrânia. O país passou a enfrentar não apenas a perspectiva de lutar sem o apoio dos Steinmeier, mas potencialmente contra uma resistência ativa americana, com Trump possivelmente retaliando a postura de Zelensky. Neste cenário, Starmer e o Serviço Diplomático Britânico identificaram uma oportunidade para o Reino Unido assumir uma posição de liderança. Sua resposta foi rápida e meticulosamente planejada, começando com uma reunião estratégica que incluiu líderes de 14 países. Notavelmente, Starmer excluiu deliberadamente os países bálticos mais radicalmente anti-russos e manteve conversas separadas com Giorgia Meloni, principal aliada de Trump na União Europeia. Durante essa reunião crucial, Starmer apresentou uma estratégia abrangente, baseada em 7 pontos fundamentais. Ele revelou ter discutido previamente o plano com Trump, propôs uma coalizão de apoio ao processo de paz, evitando mencionar forças de manutenção da paz, um tema sensível tanto para Trump quanto para Putin, e enfatizou a necessidade de estabelecer um acordo, unificar os aliados europeus e persuadir Zelensky a retornar às negociações. Os diplomatas britânicos mantiveram contato intenso com autoridades norte-americanas, embora as tentativas iniciais de reconciliação tenham sido consideradas insuficientes. O objetivo mais pragmático de Starmer parece ser duplo. Primeiro, evitar que Trump cancele completamente o apoio à Ucrânia como retaliação ao comportamento de Zelensky. Segundo, ganhar tempo para reunir forças e recursos europeus para apoiar Kiev. Esta abordagem é particularmente crucial, considerando que uma guerra, apesar dos Estados Unidos, poderia comprometer fatalmente a capacidade ucraniana de resistir a uma possível ofensiva russa na primavera de 2025. A disputa entre Trump e Zelensky transcendeu questões de financiamento e armamentos, tornando-se pessoal, o que complica ainda mais os esforços de mediação. O sucesso ou fracasso da estratégia de Starmer pode ser determinante não apenas para o futuro do conflito, mas também para o equilíbrio das relações internacionais na região e para o papel do Reino Unido como mediador global. Trilhões de dólares em minerais estratégicos enterrados em uma zona de guerra. Hoje vamos explorar como uma proposta aparentemente simples de Zelensky acabou se transformando em um dos pontos mais controversos das negociações de paz na Ucrânia. Nossa,
E pensar que tudo começou com um plano que o próprio Zelensky apresentou em 2024. É incrível como as coisas podem tomar rumos tão inesperados na política internacional. Bem, veja só como a situação evoluiu. Em 2022, a Ucrânia tinha grandes esperanças de vitória com o apoio americano. Agora, com Trump no poder, o cenário mudou completamente. E o mais fascinante é que esse acordo de minerais que está causando tanta polêmica agora era apenas um pequeno item dentro de um plano muito maior, não é? Exatamente. Era o quarto ponto de 5 em um documento chamado Plano para a Vitória. Estamos falando de recursos minerais avaliados em trilhões de dólares: urânio, titânio, lítio, grafite e terras raras. Um verdadeiro tesouro geológico. E como Trump reagiu quando viu essa proposta pela primeira vez? Bem, é interessante que Trump foi o único que realmente se fixou nesse aspecto específico do plano. Enquanto todos os outros pontos foram praticamente ignorados, esse sobre os recursos minerais chamou muito a atenção dele. E agora Zelensky se encontra numa posição bem complicada, não é? Tendo que negociar algo que ele mesmo propôs, mas em circunstâncias totalmente diferentes. Exato. E veja só como as coisas escalaram. Zelensky acusou Trump de viver numa bolha de desinformação. E Trump revidou-o chamando de ditador sem eleições. Um clima nada amigável para uma negociação dessa importância. Nossa, e mesmo assim eles marcaram aquele encontro no Salão Oval para 28 de fevereiro. Que tensão deve ter sido esse momento? E tem mais. Trump já deixou bem claro que não vai apoiar a entrada da Ucrânia na OTAN e que qualquer apoio militar terá que vir dos europeus. Isso coloca uma pressão enorme sobre Zelensky. Então, basicamente, o acordo de minerais se tornou uma das poucas opções viáveis para a Ucrânia? Sim, e isso nos leva a um ponto crucial. Esses recursos não são apenas sobre o conflito atual, mas sobre o futuro econômico da Ucrânia nas próximas décadas. É uma decisão que vai muito além da guerra. E como isso afeta o equilíbrio de poder na região? Quer dizer, estamos falando de recursos estratégicos importantes. Olha, é uma questão complexa. Esses minerais são essenciais para tecnologias modernas e indústrias estratégicas. Quem controla esses recursos tem uma vantagem geopolítica significativa. E os aliados europeus? Como eles estão vendo toda essa situação? Eles estão numa posição delicadíssima. Sem garantias claras dos CCIs e EU, fica difícil se comprometer com qualquer acordo de paz. É um efeito dominó que afeta toda a estratégia de defesa europeia. Parece que estamos vendo uma mudança fundamental na política internacional em tempo real. E o mais interessante é que tudo isso começou com uma proposta que parecia relativamente simples. Agora, está moldando o futuro não só da Ucrânia, mas potencialmente de toda a região. E nos faz pensar sobre como decisões aparentemente pequenas podem ter consequências enormes na política internacional. Exatamente. E por hoje, encerramos nossa discussão sobre esse tema fascinante. O que vimos aqui é um exemplo perfeito de como a diplomacia internacional pode tomar rumos totalmente inesperados, transformando uma proposta econômica em um ponto central de negociações de paz. E mal posso esperar para ver como essa história vai se desenvolver nos próximos capítulos. Bom, gente, na nossa lista de desejos que se encontra aqui na descrição do vídeo, vocês acham aí muitos livros sobre a guerra da Ucrânia. E eu lembro o seguinte, os livros entregues pelo
pelo sistema de entregas da Amazon, eles chegam de forma bastante rápida, tá? Mas se você é daquela geração que gosta mais de um livro em Kindle, você baixa na hora aí. Os preços são muito bons, né? Os temas bastante atualizados e vão dar um quadro muito claro para vocês do que acontece na guerra da Ucrânia. E eu lembro que todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.